boas noites para todos que estão participando nessa live. Sejam todos muito bem-vindos. Um feliz sábado para cada um de vocês e um abraço muito especial para cada mulher que está participando nessa live Mulher em Missão. Com certeza, Deus tem algo para nos falar, porque Deus tem planos especiais para cada pessoa, especialmente para cada uma de você, mulher do Senhor, nesse ano 2026. E eu quero começar iniciando essa live convidando o nosso Pai Celestial para estar conosco. Vamos orar? Pai amado, obrigada porque o Senhor está conosco todos os dias. E nessa hora, queremos convidar que o Senhor seja o centro dessa live e que a presença do Teu Espírito desça de forma especial, nos trazendo a atmosfera do céu e a mensagem que o Senhor preparou para cada pessoa que esteja participando nessa live. É no nome de Jesus que a gente agradece e pede. Amém. Queridos, coloquem aí no chat de qual igreja, qual distrito você está participando e estaremos interagindo o tempo todo ao longo dessa live. E agora eu quero apresentar o nosso primeiro convidado, que é o nosso pastor geral aqui da Plaque, Pastor Jean. Muito bem-vindo por estar conosco nessa live Mulher em Missão. Uma boa noite, Anne. Muito prazer, é uma alegria poder estar aqui com vocês. É sempre uma bênção poder participar dessas lives onde a gente pode conectar as pessoas, conectarmos as nossas ideias e dizer o caminho que a gente tem que seguir. Uma boa noite e obrigado por me convidar e estar junto com vocês aqui. Obrigada, pastor. Pastor, quando a gente senta para pensar nesse potencial das mulheres da igreja, que é por cima de 60% de membros, a gente vê mulher envolvida em muitas coisas na igreja. Mas na missão, qual que é o papel da mulher? Tem lugar a mulher na missão? É importante que a mulher se envolva na missão? O que fala Deus? O que fala o Espírito de profecia, pastor? Sim, muito bem, Anne. Esse é um tema que a gente tem trabalhado bastante e a gente tem ouvido bastante também na nossa igreja sobre o envolvimento de cada pessoa. Eu não diria só a mulher, todos, na verdade, mas em especial as mulheres também. Elas têm um papel importantíssimo na pregação do Evangelho. Acontece que nos últimos anos a gente tem percebido um pouquinho dessa institucionalização da pregação do Evangelho. É só o pastor que tem que pregar o Evangelho, é só os obreiros bíblicos, só quem está envolvido recebe alguma coisa para que pregue o Evangelho. Não, a mensagem, a palavra de Deus, ela é bem clara ao dizer que todos nós devemos estar envolvidos, todos nós temos que pregar o Evangelho. Lá em Mateus capítulo 28, a gente lê o seguinte: quando Jesus foi chegando ao final, ele diz que toda autoridade lhe foi dada. E ele diz assim no verso 19, 28, 19: Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa aqui, Anne, é uma fórmula bem clara para a gente dizer e mostrar o caminho para nós, onde todos nós devemos estar envolvidos. Nós não podemos ficar parados esperando que alguém faça isso por nós. O Espírito de Profecia é bem claro quando fala que o envolvimento é individual. Cada pessoa tem que estar envolvida na missão, salvando outra pessoa. A gente não pode imaginar assim, não, o outro faz por mim, ou alguém vai fazer. Não, a responsabilidade é minha, então eu preciso ir atrás. Que tal se a gente começasse buscando uma pessoa, orando por uma pessoa? Está aí, né? A gente acabou de passar aí os 10 dias, né, de momentos de clamor. Que tal a gente envolver com essa pessoa, estar junto com ela, e aí então a gente oferece um estudo bíblico, uma só que seja, não sei, pode ser duas, ou uma família, uma classe bíblica, mas o chamado de Deus para nós é para que a gente esteja envolvido na salvação de outras pessoas, e não que fique esperando apenas
o que vai acontecer. Então, o desafio é para que as mulheres, quando forem fazer o programa, se envolverem em alguma coisa, tenham intencionalidade. Um objetivo que são as pessoas que precisam ir para Jesus, certo? Né? O como são os programas, as datas, Exato. mas o foco, as pessoas. Aproveitar ali as oportunidades que nós temos e ter essa intencionalidade de levar as pessoas a estudarem a Bíblia, porque é isso que nos torna diferentes e é isso que faz a pregação do Evangelho avançar. Que interessante, pastor. Então, mulher, além de ter a missão como mãe, como esposa, como membro da sociedade, na vizinhança, no lugar que se desenvolve, tem uma missão superior, com sabor à eternidade. E para mim é incrível que Deus tenha aberto essa possibilidade para a gente continuar essa labor que Jesus começou, o que andou, quando andou na terra e voltou para o céu, ele falou, é vocês, Exato. ide, Ele começou lá né? atrás, né? E quando ele fez o chamado aos discípulos, ele, quando termina o tempo aqui na Terra, ele olha e fala assim: agora é com vocês. E é bem clara essa visão da missão que é para cada seguidor de Jesus se envolver na salvação de alguém, de uma pessoa, de várias pessoas, não importa. Mas se você não está envolvido com ninguém, pelo menos se envolva com um. Se está já com 1, 2, 5, 10, quanto mais pessoas, esse é o chamado de Jesus para nós hoje. Às vezes o difícil é quebrar o gelo de estar parado e começar como vou fazer, vou conseguir. Mas com certeza Jesus que falou que estará conosco e nos ajudará. É decidir e Deus irá providenciando, né? Com certeza. Pastor, e assim, às vezes na correria de tanta coisa, trabalho, mulher na casa, fora de casa, os filhos, marido, a gente às vezes pode correr o risco de descuidar, se alicerçar na palavra de Deus, de se afirmar na nossa identidade. É uma palavra que está se escutando a cada vez mais e continuaremos escutando sobre identidade, né? Que significa identidade para nós como filhos de Deus? E que relação tem com a missão, né? Sim, claro, Anne. A identidade é o que nos torna adventistas do sétimo dia, porque nós temos uma identidade. A identidade é aquilo que nós somos. Quem nós somos? Nós somos a igreja adventista. E no que está baseada a nossa identidade? Está baseado na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a base para nós. Então, esse é um dos pilares nossos que nós vamos trabalhar, estamos trabalhando e será agora nos próximos anos, e é o primeiro, é de quem nós somos. E aonde está a base da Igreja Adventista? Como que a Igreja Adventista surgiu? Ela surgiu pela Bíblia, pelo estudo da palavra, pessoas que se dedicaram ao estudo de profecias, e então chegaram à conclusão de muitas verdades que tinham sido esquecidas. Mas como que as pessoas sabem que uma verdade foi esquecida? Quando você se volta para a palavra. E quando você se volta para a Bíblia, você começa a descobrir coisas fantásticas, coisas maravilhosas. Então, essa identidade é o que nos torna adventistas do sétimo dia. Agora, por que a palavra de Deus? Porque ela é a luz para nós. Nós temos aqui no Salmo 119, no verso 105, é um verso conhecido seu também, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o caminho. O que é isso? Lâmpada para os meus pés é a palavra. É a Bíblia que ilumina. Sabe, Anne, lá em Apocalipse 18, diz que a terra vai se iluminar. Né? No final dos tempos, a terra se ilumina. Um anjo aparece e a terra se ilumina. O que é iluminar a terra senão Jesus? E a Bíblia fala de quem? A Bíblia fala de Jesus. Por isso, ela é a nossa identidade. Mas como é que nós vamos iluminar a terra? Abrindo a palavra de Deus. Para mim é bem claro isso. Você abrindo a palavra de Deus nas casas, você vai iluminar. Por isso ela é a base para a gente. Entende?
Oh, pastor, como precisamos continuar estudando no que eu já estudei de criança, eu preciso continuar me afirmando na palavra de Deus para poder permanecer firme nos tempos finais da história e ajudar a outras pessoas a se afirmar no Senhor. Vir para Cristo, claro, também, né? Pastor, qual seria uma mensagem, se o Senhor quer deixar, ok, quero deixar uma mensagem para essas mulheres no ano 2026? Ótimo, Anne. Quero falar diretamente a você, ao seu coração, neste momento. Não existe coisa mais grandiosa do que você estar envolvida numa salvação de alguém, na salvação de uma alma. Uma pessoa que você leve a Cristo já é uma grande bênção, um grande feito que nós podemos fazer. E essa pessoa vai levar outras também. Mas é tão importante quanto levar alguém a Cristo é você estar lá no céu também, é você se preparar e a sua família. Então é muito importante que você, através da palavra de Deus, você se conecte com Ele, você esteja através da sua comunhão pessoal, através da busca do Espírito Santo diária, você conheça da palavra, você saiba o que é a palavra. Agora, não existe outro jeito melhor do que conhecer a palavra, do que ensinar a palavra. Você vai aprender muito mais, tanto quanto se você estudar sozinha. Por isso, Deus deixou para nós essa alegria de partilhar a palavra de Deus com alguém. Então, eu quero desafiar você para que nesse ano de 2026 você se conecte com Deus, você faça a sua comunhão pessoal, mas você leve alguém aos pés de Jesus. Eu tenho certeza, Anne, que se cada mulher dessa associação da APLAC são mulheres de garra, são mulheres fervorosas, Maravilhosos. mulheres que vencem muitas batalhas por dia, a casa, a família, o lar, os filhos, o trabalho, está tudo envolvido e ainda ajudam na igreja. São mulheres guerreiras aqui, as nossas mulheres da APLAC. E eu tenho certeza que neste ano de 2026 nós teremos muitas bênçãos e teremos muitas mulheres envolvidas na missão. Amém, pastor. Obrigada por estar conosco, por falar ao coração dessas mulheres e com certeza todas elas estarão se comprometendo não somente com a missão, mas também na firmeza no Senhor, desenvolvendo ainda mais a sua identidade. Coloque aí no chat se o Senhor está te falando. Olha aí, você precisa se ancorar mais firmemente em mim. Coloca aí a palavra identidade. Estaremos orando por ti para te acompanhar nesta jornada de vitórias e de missão nesse ano 2026. Eu quero compartilhar com você uma citação que me marcou. Veja só parábolas de Jesus. Toda pessoa, toda, tem o privilégio de ser um conduto vivo, pelo qual Deus pode comunicar ao mundo os tesouros da sua graça, as insondáveis riquezas de Cristo. Que privilégio! Os anjos gostariam de estar lá, mas Jesus te escolheu a você. Nada há que Cristo mais deseje do que agentes que representem ao mundo seu espírito e caráter. Não há nada de que o mundo mais necessite que da manifestação do amor do Salvador mediante a humanidade. Você. Todo o céu está à espera de condutos pelos quais possa ser vertido o óleo santo para ser uma alegria e bênção para os corações humanos. É por isso que a gente fez essa live Mulher em Missão, que é mais do que uma live, faz parte de um projeto Mulher em Missão, que você irá, ao decorrer da live, conhecendo mais e mais. Mas agora eu quero apresentar a segunda convidada desta noite. Seja muito bem-vinda, professora Mônica. Obrigada por aceitar estar conosco. Para vocês que estão começando a conhecer a professora Mônica,
Ela é a departamental do Ministério da Criança e Adolescente daqui da PLAC, em Brasília e todo o entorno. Ela chegou na nossa terra recentemente, espero que você já esteja se sentindo em casa. E Deus tem preparado ela para trabalhar com as novas gerações. Obrigada, professora Mônica, por estar conosco. Seja muito bem-vinda. Prazer é todo meu, Anne, por estar aqui. Obrigada pelo convite. Uma boa noite e um feliz sábado para todos que estão assistindo esta live, especialmente para as mulheres fortes da PLAC. Temos aqui um exército valiosíssimo. Você já irá conhecendo, elas também trabalham com o Ministério da Criança e Adolescente. São uma bênção. Professora Mônica, missão e novas gerações. A gente acostuma trabalhar para salvar as novas gerações, mas minha pergunta hoje não é se as crianças, adolescentes precisam de salvação, porque a gente já conhece, mas elas será que podem participar da missão? Será que o céu designou algum trabalho missionário para elas? Com certeza, viu, Anne? Eu não tenho dúvidas que no tempo que nós estamos vivendo, Deus está preparando uma obra para todos. E é muito legal, é muito importante, é lindo de se ver que hoje a igreja, mais do que nunca, está reconhecendo que as novas gerações elas precisam do cuidado, principalmente de nós adultos, para que elas também sejam engajadas, sejam integradas dentro da missão, porque elas precisam ter uma mentalidade missionária. Que interessante o que você falou. E enquanto você ia falando, eu pensava em quantos modelos lá fora no mundo eles têm. Mas a gente quer e ora para que eles tenham essa mentalidade missionária, que é uma mentalidade do céu, certo? Mas elas como vão desenvolver essa mentalidade missionária? É Deus que vai dar para eles, assim, sozinhos, essa mentalidade? Ou talvez os adultos precisamos fazer alguma coisa? Com certeza, Deus está precisando de nós e de vocês, para que nós possamos conduzir as novas gerações para esse trabalho salvífico que antecede a volta de Jesus. Também. Anne, eu fico tão feliz de ver cada vez mais as prioridades estratégicas da igreja tomando um rumo tão lindo. Tudo isso porque nós cremos que todos nós juntos podemos fazer o quê? Juntos podemos fazer mais e melhor pela salvação de pessoas. Juntos, integrados na missão, vivendo os propósitos celestiais. E eu sei que cada mulher que está aí assistindo, ela pode ser uma mentora de uma pessoa das novas gerações. Amém! Me explica esse negócio dessa palavrinha que tem se usado ao longo do tempo, mas por aí nem todo mundo está tão familiarizado. Mentor, mentoreamento, mentoria. Conta para essas mulheres maravilhosas qual que é esse conceito, como fazer mentoria, por que fazer mentoria? Você faz mentoria com todo mundo? Ou escolhe alguém? Como funciona? Vamos lá. Eu costumo dizer que a palavra mentor vem do dicionário de Deus, que é o quê? É se permitir ser guiada pelo Espírito Santo, é o primeiro ponto. O dicionário, o Aurélio que nós conhecemos, ele fala que mentorear é estar junto, é orientar, aconselhar e inspirar. Ou seja, conjuntos de ações que Deus espera que nós desenvolvamos, escolhendo pelo menos uma pessoa, para que essa pessoa possa o quê? Seguir os nossos passos. Isso é bíblico, Anne. Sabe por quê? Porque nós temos exemplos na Bíblia como
Moisés e Josué, Elias e Eliseu, Paulo e Timóteo. Então, nós temos esse padrão bíblico para nós seguirmos. E por que não? As mulheres da plaque, elas vão ser muito bem sucedidas e abençoadas se elas escolherem pelo menos uma jovem para poder acompanhar, andar lado a lado, fazer com que elas possam aprender tantos projetos que nós temos no Ministério da Mulher, não é isso, Anne? Que às vezes curtimos a gente que está com mais experiência na vida, para não falar idade, mas deixamos as novas gerações aí no cantinho, quem sabe brincando tal. Mônica, sabe que nesse projeto Mulher em Missão, a gente criou um folheto de alvos pessoais para que cada mulher possa ir desenvolvendo várias áreas no ministério e na vida dela. Nessa missão tão preciosa, tão valiosa que Deus deixou. Por exemplo, em identidade, ela tem vários desafios. Aqui em identidade, vários desafios. Eu já marquei alguns aqui que quero prestar atenção, né? Por exemplo, estudar regularmente a lição da escola sabatina. Às vezes a gente lembra lá na sexta-feira, né? Pode correr o risco, em vez de buscar cada dia Deus, ou quem sabe se integrar no ministério da igreja, assim, para participar, não somente para consumir e comentar o que aconteceu na igreja, mas para ser aquele canal de bênção que eu li no começo. Enquanto a novas gerações, eu coloquei um dos desafios para elas alcançarem escolher em oração uma jovem das novas gerações. Talvez pode ser filha, neta, mas às vezes os filhos estão nessas idades um pouco relutantes de ser mentoreadas pela mãe, pela tia, porque eles estão alcançando uma independência, crescendo, e então é bom buscar, às vezes, alguém que não tenha esse vínculo, né? Então, queridas, prestem atenção aí. No folheto, se você não escutou ainda esse folheto, fale com a sua líder e peça, eu quero meu folheto, eu quero crescer também nesse assunto da mentoria, eu quero fazer meu papel, ser uma bênção para alguém das novas gerações. Mônica, se você tivesse que resumir em uma mensagem ao coração de cada mulher, qual seria? Eu gostaria de dizer para todas que quando nós acreditamos nas novas gerações e as inserimos dentro do processo de missão, elas fortalecem a fé, elas nutrem também o conhecimento e o amor por Jesus. Dar protagonismo às novas gerações pode até parecer difícil, aparentemente, mas não é. Eles só precisam que nós estejamos lado a lado, Anne, e eles querem fazer. Então, é hora de quebrarmos barreiras, é hora de nós darmos voz, é hora de nós também nos desprendermos do nosso próprio eu, deixar que o Espírito Santo possa agir, escolher alguém e conduzi-las, porque elas estarão sendo preparadas para nos sucederem. E com isso também nós podemos envolvê-las dando o quê? Estudos bíblicos, abrindo a palavra para outros. Então, o mentoreamento é justamente isso, é você estar lado a lado, é convidar para aprender a dar um estudo bíblico, é para fazer uma oração, é para você fazer visitas, em coisas simples, que eu tenho certeza que elas vão amar por estarem sendo parte, vão se sentir parte, né, do pertencimento da igreja como um todo. E vai fortalecer a sua identidade, que já Perfeito. falamos anteriormente com o pastor Jean. Obrigada, professora Mônica, por estar conosco, por nos abençoar, por nos orientar. E tenho certeza que muitas mulheres aí já tomaram a decisão. Eu preciso, Deus está me chamando para
influenciar alguém para a eternidade. Somente no céu você saberá o resultado dessa escolha. Escreva aí no chat, novas gerações, se você sentiu Deus te chamando para mentorear alguém, Deus te habilitará, Deus estará do teu lado para te ajudar nessa nova jornada. E para você ficar tranquila, o que vou fazer com mentoreio, como vou mentorear? Aqui nesse folheto de alvos pessoais, você encontrará algum roteiro de coisas, atividades que realizar com sua mentoreada. Então, você vai, qualquer dúvida, você vai falando com sua líder, que com certeza lá na sua igreja irão orientando vocês. Mas será que somente novas gerações é nossa missão, mentorear as novas gerações? Eu quero apresentar um novo convidado, o terceiro dessa noite, o pastor Flávio. Seja bem-vindo, pastor Flávio, aqui entre todo esse grupo maravilhoso de mulheres. Espero que se sinta bem confortável de estar conosco, porque a gente precisa dos seus conselhos. Muito bem, Anne, uma boa noite, um feliz sábado para você, feliz sábado para as nossas irmãs aí em casa, né? É muito bom poder participar desta live com vocês. Obrigada, pastor. A gente sabe que a gente fortalece a nossa identidade, nossa caminhada com o Senhor, né? A gente se envolve na missão, a gente se envolve no mentoreamento das novas gerações. Mas será que quando alguém decide por Jesus e a gente acompanha para estudar a Bíblia e chegou ao batismo, a gente para de ter missão por lá? Ou a gente precisa fazer alguma coisa que acho que como igreja precisamos crescer mais ainda? E eu gostaria que o Senhor falasse, de passo, queridas, para quem não conhece o pastor Flávio, ele é o departamental de MIPES, Ministério Pessoal e Escola Sabatina. Ele está bem mergulhado nessa temática que acabei de perguntar para ele. Pastor, conta. Muito bem, Anne. Esse é o novo membro, né, o novo na fé. Às vezes a gente acha que nossa missão ela termina com esta pessoa assim que ela sobe das águas do batismo. E, na verdade, ali está só começando uma nova jornada, um novo processo. E sabe, Jesus fazia isso. Jesus ele não cumpria um objetivo e abandonava as pessoas. Nós temos, sim, um objetivo, fazer com que as pessoas façam parte do reino de Deus e se batizem, mas isso daí é apenas o início desse processo. Isso nós chamamos, Anne, de discipulado. É quando a gente continua esse processo, é um processo contínuo. Essa talvez seria a definição de discipulado, é quando nós damos seguimento. E nós podemos fazer isso de diversas formas. A gente, no estudo bíblico, a gente ensina a pessoa, às vezes, a guardar o sábado, a dizimar, a ir à igreja, a ir à escola sabatina, a gente acompanha as pessoas ali, né? E depois... Às vezes são tantas as mudanças que a pessoa mal pode aplicar tanta coisa nova, né, na vida. E aí nós precisamos dar continuidade nisto. Aquela pessoa que eu dei estudos bíblicos e estou discipulando esta pessoa, porque esse discipulado ele começou lá desde o primeiro contato e não termina com o batismo, a gente continua. E sabe, Anne, uma das figuras que eu acredito que exemplificaria essa situação, eu trazendo para a minha realidade, né, seria o meu papel de pai com o meu filho. Né? E aqui nós temos muitas mulheres que são mães, muitas delas já desde da concepção, a gestação, a amamentação e assim vai. Cuidado, o ensino de cada coisa da vida. Isto. Leva tempo, muito. paciência.
às vezes uma vida inteira, né? Para não dizer a vida inteira, né? E eu olho para o meu filho. O meu filho, muitas vezes eu o chamei para fazer algumas coisas comigo. E ele não sabia fazer. Ele não conhecia, ele não sabia como resolver ou como realizar aquela tarefa ou aquela situação. Mas ele me observava, mesmo não fazendo ou fazendo tudo errado. Ele me observava. E isso foi crescendo, isso foi se desenvolvendo até o ponto em que passamos a fazer juntos as mesmas coisas. Talvez aqui, um exemplo, lavar carro. Muitas vezes ele mais me atrapalhava do que me ajudava. Dá trabalho. Dá trabalho, mas a gente estava junto. Ele passando tempo junto. Isso é discipulado, passar tempo junto. Então passávamos tempo juntos. Realizando atividades juntos. E muitas vezes me atrapalhava, até o momento que ele passou a me atrapalhar menos, cada vez menos, e eu fazendo menos e agora ele fazendo mais, né? Ele agora... Que satisfação, pastor. Sim, ele lava o carro e eu olho ele lavar o carro, né? Olha, filho, vai lá e lava o carro para mim, né? Então isso é discipulado, é um crescimento, é um desenvolvimento. Ele não sabia nada, mas agora ele sabe. Ele sabe alguma coisa, ele pode me ajudar e eu o ajudei no começo, agora ele está me ajudando. E sabe, Anne, dentro desse processo do discipulado existe um princípio, né? É isso que eu acabei de dizer, essa figura de pai e filho, mãe e filho, né? Eu acho que é completo nessa questão. Sim. Né? Mas agora falando um pouquinho talvez de teoria também. Sim. O ciclo do discipulado eu escolho alguém para discipular. Eu preciso escolher alguém, eu preciso ter uma intencionalidade, um propósito com esta pessoa. Então essa é uma dica. Escolha alguém para você discipular este ano. Talvez mais do que uma pessoa, isso pode acontecer também, mas então eu chamo essa pessoa para estar comigo, para ela estar junto comigo, e então ela vai observando aquilo que eu vou fazendo. Ela não sabe fazer ainda, mas ela vai me observando a fazer. Então, esse é o primeiro passo, né? Escolher alguém e trazê-la para junto, para ela observar, para ela ver o exemplo e ver como se faz. Pastor, é muito mais fácil se reunir entre aqueles que já somos antigos na igreja para bater aquele papo gostoso que chamar aquele novo na fé, que por aí você não tem tanta conexão com essa pessoa, que não está muito inserido. Não tem intimidade. Por isso precisamos o amor de Cristo nos e faz ter esse propósito. Intencionalidade de fazer isso. Isso mesmo. Então, aí entra um segundo passo. O primeiro passo foi eu trazer para junto, para ela olhar, eu fazendo. Agora o segundo passo eu faço junto com esta pessoa. Ela vai me ajudar a fazer aquilo que eu estava fazendo já. Então, antes eu trouxe para olhar, agora eu trouxe também para fazer junto. E aí, daí a pouco, o terceiro passo, Anne, depois de um tempo, é claro, eu agora coloco ela para fazer e eu agora apenas ajudo. Apenas ajudo. Que lindo o Senhor descreveu esse processo. Ficou muito didático, muito prático. E se a gente aplicar isso na missão daquele novo na fé, por exemplo, vou escolher alguém junto com esse amigo que vou discipular, vou escolher alguém para apresentar Cristo, e ensinar a palavra de Deus. E no início eu vou dar estudo bíblico, depois ele vai começar a me ajudar, depois ele vai começar a dar o estudo bíblico com minha ajuda, e finalmente ele conseguirá fazê-lo sem mim, sem a minha presença, se for preciso. E aí fica o desafio, Anne, para as nossas mulheres. Escolha alguém para você discipular.
faça isso, peça a Deus em oração, ore ao Senhor e peça, Senhor, me dê alguém para eu discipular. E aí depois, vocês duas juntas, vocês agora vão escolher algumas pessoas que vocês também estarão orando por elas, e então, agora com o objetivo de ensinar a palavra de Deus a estas pessoas, mas seguindo o método de Cristo, né, Anne? É se Claro. aproximando das pessoas, ganhando a confiança, para depois oferecer amizade, atendendo alguma necessidade, para depois, então, oferecer um estudo bíblico. Mas aí, estou fazendo junto com alguém. E um processo completo. Não somente ter a alegria de que alguém se entregou a Cristo, mas também que virou missionário na obra de Cristo, que Cristo deixou a gente. A gente precisa ensinar o caminho para algumas pessoas ter a intencionalidade, e o discipulado faz isso. Né? O discipulado, ele dá a direção, porque há alguém mais experiente e outra pessoa menos experiente, então aí se juntam e aí formam um processo de discipulado. E se animando uns ao outro, porque quem sabe que não tem tanta experiência, se fosse sozinho ou junto com alguém novo que não tem tanta, acaba o inimigo conseguindo desanimar mais fácil. Verdade, se está junto, é mais difícil o inimigo desanimar. Nos abalar. Obrigada, pastor, por compartilhar essa vivência do Senhor no ministério e no discipulado. E querida, Deus, nessa missão que tem a sua cara, porque Deus fala através da sua serva, Ellen White, que cada pessoa tem uma missão única, que só essa pessoa pode realizar. E nessa missão, coloque em oração quem que está precisando ser discipulado e comece a trabalhar. Aqui nesse folheto de alvos pessoais vai ter um roteiro para te ajudar nesse discipulado. Escreva aí. Mesmo se está tremendo, como eu vou fazer? Será que eu vou conseguir? Eu sou tímida, não posso, estou muito ocupada. Sei lá, o que o inimigo está tentando colocar na tua mente para te atrapalhar e atrapalhar os sonhos que Deus tem para ti. Mesmo assim, se você está sentindo no teu coração, eu preciso entrar nessa também, coloca aí, discipulado. Deus estará te habilitando e dando as forças para que esse ano você tenha vitórias no discipulado também. Nesse folheto de alvos pessoais que você terá na sua mão para guiar, orientar ao longo do ano, você irá desenvolvendo alguns dos requisitos que pede aqui de forma pessoal, outros com alguém das novas gerações ou com sua discipulada. Às vezes, em alguma atividade que a igreja já todo ano desenvolve. Fica tranquila que você terá todo o apoio necessário para poder completar os 3 níveis, se for a sua realidade e possibilidade de completar os 3 níveis que ali propõe. Que não completar os 3 níveis, mesmo assim, poderá participar, completando pelo menos um dos níveis, no encerramento geral que terá lugar na sua própria igreja, ou talvez uma programação distrital para fazer o encerramento do ano, onde você receberá um reconhecimento, um certificado ao final do ano. Então, é apenas um roteiro para te chamar. Bora, vamos fazer parte da missão que Jesus se comprometeu, porque Jesus está querendo voltar. E Ele quer nos levar para casa, mas quer levar muitas pessoas junto conosco. E já quase no finalzinho da nossa live, eu gostaria de apresentar a nossa última convidada. A Daniele é uma mulher incrível. Seja bem-vinda, Daniele, à nossa live. A gente
esteve conversando dias passados e a gente compartilhou algumas coisas, trocou algumas figurinhas e de pronto eu vi você encendida com o que você estava me falando, com uma paixão, uma alegria, uma energia. E eu quero contar para vocês. A Daniele é esposa, é mãe de 2 crianças maravilhosas, é advogada, é esposa de pastor, é uma mulher muito ocupada. Mas nessa mulher ocupada que vocês veem aqui sentada comigo e que é muito ativa, muito atuante, será, Daniele, que a missão tem cabida na sua agenda? Porque quantas vezes a gente tem pensado, nossa, tá tão corrido, não tenho tempo nem para mim mesma. Vou fazer missão, separar um tempo aí para fazer missão? Como é esse tema na tua vida? Boa noite, obrigada, Anne, pelo convite. Bom, eu acredito que a missão ela faz parte de todo cristão, né? A partir do momento que eu mantenho meu relacionamento com Deus, a partir do momento em que eu converso com Ele diariamente, não tem como eu não fazer missão, não tem como eu não falar desse amor para outras pessoas, né? Então, assim, faz parte da rotina, faz parte do ser cristão, não é algo à parte. Eu não posso ir dar um estudo para depois buscar Deus. Primeiro eu preciso buscar Deus, para depois eu mostrar Deus para qualquer pessoa em quem eu estiver me relacionando. Né? Então, não é parte, não é algo separado, faz parte integral da tua vida, Sim. que você vai desenvolvendo enquanto vai acontecendo a vida. Exatamente. Eu acho tão legal essa sua fala, né? É como que você adotou uma lente pela qual você está enxergando a sua vida, que tem uma missão além da casa, além dos filhos, além de uma igreja e membros de igreja que cuidar e além do desenvolvimento da sua profissão. Porque quando Deus pede, Ele pede para mim. Independente de tudo aquilo que eu faço e desenvolvo, eu preciso ir. Eu não posso só falar sobre ir, eu preciso ir. Então isso faz parte, né? E é interessante que com a maternidade, tem algum momento que eu falei assim, poxa, será que eu estou estagnada? Eu queria fazer mais, né? E eu estava ali cuidando dos bebês, cuidando das crianças. E Deus, hoje eu compreendo que, na realidade, não era uma estagnação, era uma multiplicação. Que coisa linda! Você mesmo cuidando da sua família, você estava sendo uma influência com a sua própria vida, sua presença, onde você ia e tá. Mas por que era uma multiplicação? Me explica essa parte aí, que eu já sei, mas eu quero que todas essas mulheres maravilhosas da placa entendam. Sim, assim, Anne, quando as crianças nasceram, eu consegui entrar em contato ali com alguns amiguinhos das crianças e tal, e nós sempre estávamos próximos, né, e estudando. Na pandemia nós fizemos uma escola sabatina em casa, as minhas crianças, o Nicolas era bebezinho, ele tinha na época alguns meses de vida, a Nicole tinha 5 anos, e nós chamamos a vizinha e as 2 crianças dela. Estudamos ali, então, durante toda a pandemia, a escola sabatina na nossa casa. Passado esse período, nós fomos transferidos para uma outra cidade, e lá nós encontramos uma família, uma mãe e um menino que precisava de carona, só carona para chegar até a escola. E através dessa carona eu comecei a convidá-la para os aniversários das crianças, para os eventos da igreja, começamos a estudar a Bíblia e eles se batizaram ano passado, esse menino e a mãe, os 2 se batizaram. Mas até então nós estávamos em outro distrito, então mudamos novamente, né? E agora o Nicolas já está maiorzinho, com 4 anos, a Nicole já um pouquinho maior,
com 9 anos, e aí novamente veio aquele desejo de sair de novo e fazer estudos bíblicos, né? E nós... Parece que quando a gente não tem, está faltando algo Exatamente. essencial que traz uma alegria, uma vida nova na nossa vida, né? Sim, porque é igual o pastor já tinha dito aqui no início, né, da live, quanto mais falamos do amor de Deus, mais a gente consegue viver esse amor, né? Então faz parte. Então, o ano passado, através do projeto Super Missionário, a Nicole e o Nicolas escolheram amiguinhos para poder dar o estudo do Super Missionário. E aí eu aproveitei aquela oportunidade para estudar com as mães, né? Então, enquanto a Nicole estudava com a amiguinha, eu estudava com a mãe, enquanto o Nicolas, e aí eu tive que chamar uma amiga para poder acompanhá-lo, porque ele só tinha 4 anos, então a amiga acompanhava o Nicolas no Super Missionário e eu estudava com a outra mãe, que também pediu ali para estar aprendendo mais de Deus, e foi maravilhoso, por isso multiplicação. Quando eu pensei que eu estava estagnando, Deus estava só multiplicando. Você estava preparando esses novos missionários, gente. Eu me pergunto, talvez não teria sido tão fácil começar a estudar a Bíblia com as mães diretamente, mas Deus usou essas crianças e um projeto da igreja e corações de vocês que estiveram dispostos a se disponibilizar, né, para buscar e para chamar e para estudar. Leva tempo, às vezes a gente não está com toda a pilha, né, esse dia, mas a gente vai e a gente se renova as energias enquanto a gente vai dando aquele estudo bíblico, né? Tem me acontecido de acabar cansada, esgotada um dia, mas faltava o estudo bíblico. E no estudo bíblico eu percebia que o cansaço tinha sumido, né? E as crianças, como viveram essa experiência? As crianças ficaram assim encantadas de poder participar. E aí o Super Missionário terminou, né? E nós continuamos, eu continuo estudos com as mães e as crianças brincam. Inclusive na última reunião, a mãe disse assim que não poderia estar, não estava sentindo bem. E o filho falou: não, mãe, é o nosso momento, nós precisamos ir. E ele fez questão de ir e teve o estudo porque a criança estimulou a mãe para ir. Mas assim, o que eu achei mais incrível, Anne, dessa experiência que nós passamos o ano passado e que continua, porque os estudos ainda continuam, mas foi que a igreja ela trabalhou de uma forma assim, intencional e unida. Isso é muito importante, Muito porque quando a gente importante. estuda a Bíblia com alguém é para ir depois na igreja, né? Sim, E a igreja tem que abraçar. acolher, abraçar, cuidar, incorporar essa pessoa, né? Exatamente. Então, essas mães e essas crianças estavam participando do Clube de Aventureiros. Lá no Clube de Aventureiros, o diretor, a diretora e juntamente com seu esposo, que é ancião, estava dando um foco todo especial para a rede familiar. Então, ele também era ancião do Ministério da Mulher. Então, todos os eventos que MM fazia, chá entre amigas, semana de evangelismo, essas famílias eram convidadas a estar. E essas 2 famílias também participaram, né? Então, teve lá o envolvimento dos aventureiros, envolvimento do Ministério da Criança, juntamente com o projeto Super Missionário, e envolvimento do Ministério da Mulher, que fez um chá maravilhoso e que ofereceu a oportunidade das mulheres participarem do projeto Cor e Sabor. E a minha amiga que eu tinha levado, que era a mãe dessa amiguinha da Nicole, ela estava lá com a sua Bíblia toda marcada, uma mulher muito fiel, de muita oração, que tem uma história linda. A Bíblia dela toda marcada, e quando a Geo ofereceu lá o cartazinho, né, para poder para pregar o Cor e Sabor, eu falei assim: amiga, eu vi que a sua Bíblia não tem espaço para mais nada, mas eu vou te dar uma Bíblia nova. E aí eu dei uma Bíblia nova para a gente começar o projeto Cor e Sabor, e estamos quase terminando. Que delícia, que delícia. Qual que é a sensação que fica em você de estar envolvida? Você recomendaria, suas palavras finais seriam essas aqui para as mulheres, fazer parte dessa missão, ou dá para escolher se ou não? É uma opção ou não? Não é opção. Uma vez que Deus nos chamou como filhas dele, nós precisamos fazer mais do que nós temos feito, precisamos ir mais além aonde nós estamos indo. E assim, olha, o tempo, quem dá é Deus.
Então, se está faltando tempo na sua agenda, peça a Deus, que é o dono do tempo, e Ele pode conceder. Se está faltando pessoas para você poder dar esse estudo, para você poder acompanhar, ensinar sobre Jesus, peça a Deus, porque Ele quer muito mais que você faça isso do que você mesma. Então, assim, quando nós fazemos missão, Deus quer salvar a nós mesmos e quer que a gente possa, e esse amor que Ele coloca no nosso coração, começa a crescer, a crescer, a crescer e a transbordar. E é muito, assim, é maravilhoso ter os nossos filhos ao nosso lado, aprendendo como isso acontece, tendo esse amor também pela missão e trabalhando junto. Obrigada, Daniele, por compartilhar e abrir essa janela da sua própria jornada com Deus, rumo ao céu, não só trabalhando pela sua família, mas se envolvendo, colocando a mão na massa, né, para fazer de você e da sua família um canal de salvação. Queridos, e eu quero concluir essa live com um pensamento da Ellen White que diz assim: Deus poderia haver realizado seu desígnio de salvar pecadores sem o nosso auxílio. Mas a fim de que desenvolvermos caráter semelhante ao de Cristo, é-nos preciso partilhar de sua obra. A fim de participar da alegria dele, a alegria de ver almas redimidas por seu sacrifício, devemos tomar parte em seus labores para a redenção dela. Querida, o tempo do mundo está ficando curto. Se a gente olhar ao redor, o que está acontecendo no mundo, o mundo não pode durar muito mais. Que tal? Que tal colocar os nossos olhos para cima? Porque estamos indo para lá. O Senhor quer completar a obra de restauração do seu caráter em cada um de vocês e em mim. Ele quer encerrar essa parte, Ele quer terminar essa parte. Mas enquanto isso vai acontecendo, Ele determinou que para poder completar, você precisa se envolver. Você precisa se envolver nessa missão celestial. E é por isso que nessa hora eu quero te convidar, em nome do nosso amado Jesus, que Ele literalmente morreu de amor por ti na cruz do Calvário. Que você esse ano, de coração, se envolva na salvação de alguém, mentoreando novas gerações, discipulando alguém novo na fé, se aprofundando na palavra, aprendendo, crescendo, desenvolvendo. Eu quero te convidar a fazer parte do projeto Mulher em Missão, do seu jeito, mas com o poder do céu, para que juntas, individualmente é a missão, mas juntas, todas unidas, com um propósito só, chegar no céu, levando pessoas para Cristo, possamos ver logo, logo Jesus voltar. Se você está sentindo Deus falando a teu coração, se você sente que poderia, já está envolvida, mas poderia dar um passo além, eu quero te convidar a colocar a tua mão no teu peito, assim como falando: Deus, eu quero, toma o como estou, o como eu sou, com minhas falhas, minhas lutas, meus desânimos, mas eu quero que o Senhor me tome posse da minha vida por completo, mude o que tiver que mudar, mas que o Senhor me dê a força, me renove, me use, me mostre, me dê sabedoria. E vamos orar juntas. Mas eu quero que você também, depois dessa oração, coloque aí no chat: conta comigo. Porque queremos estar orando. Eu quero estar orando por você, para que Deus te fortaleça, te proteja, te use. E que quando Jesus voltar e estejamos lá em casa,
possamos bater um papo contando tudo que Deus tenha feito na nossa vida e através de nós. Vamos orar? Pai amado, obrigada porque o Senhor um dia decidiu ser fiel à tua identidade, que a tua identidade é Deus fiel, Deus de amor, que não abandona a sua criação. E enviou Jesus. E em Jesus, aqui na terra, na cruz, o Senhor estava nos reconciliando para a eternidade. Aceitamos mais uma vez a tua graça, o teu perdão e o teu poder do teu Espírito para continuar nos transformando a tua imagem e semelhança. Mas também nessa hora, e o Senhor está com cada uma dessas mulheres preciosas, maravilhosas, únicas que o Senhor tem aqui na placa. E está tomando a decisão de cada uma delas e entregamos essa decisão que vem do nosso coração para o teu coração. A gente não pode, a gente não sabe, a gente não tem todas as respostas, mas temos ao Senhor que é o nosso todo. Por isso, entregamos tudo que somos para que o Senhor nos use, nos ajude, nos corrija, nos ensine, nos ajude a crescer para fazer mais e melhor para a tua glória e salvação de muitas pessoas. É por isso que oramos no nome de Jesus e agradecemos. Amém e amém. Obrigada por estar conosco nessa live Mulher em Missão. Eu sei que Deus, não somente eu, que pensei e orei muito nesse projeto, mas o Senhor conta com você. Que possamos ter um ano abençoado, que no final do ano possamos celebrar as vitórias, os salvos alcançados, mas sobretudo na eternidade celebrar o que Jesus está fazendo e continuará fazendo por cada um de nós e tantas pessoas que ainda precisam dele. Fiquem com Deus. Um feliz e abençoado sábado na presença do nosso Senhor.